Ela entrou no consultório com um receio tímido e o perfume da inocência. Ele a observou como quem estuda um segredo que não deveria desvendar. Quando seus dedos tocaram sua pele, o exame virou ritual e o ar ficou denso. Nenhuma palavra dita foi inapropriada, mas cada olhar gritava por pecado. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. O calor sufocante de São Paulo em janeiro fazia com que Larissa Lima sentisse o suor escorrer por suas costas enquanto aguardava na sala de espera do Hospital São Luís. Recém-chegada do pequeno município de Igarapé, no interior de Minas Gerais, ela ainda se sentia deslocada na maior metrópole do país. Aos 23 anos, havia conseguido uma bolsa integral para estudar biologia na USP, realizando o sonho que parecia impossível para uma menina criada pela avó, em uma cidade onde todos se conheciam pelo nome. Com o cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo desajeitado e as mãos inquietas apertando a alça da bolsa surrada, Larissa olhava nervosamente para o relógio de parede. Era apenas um exame de rotina, nada demais. Apenas uma condição para manter sua bolsa de estudos. Mesmo assim, a ansiedade a consumia. Hospitais sempre a deixavam desconfortável, com seu cheiro característico e corredores intermináveis. Larissa preferia o ar livre, o laboratório da faculdade, qualquer lugar menos aquele. Larissa Lima? A voz da recepcionista ecoou pela sala de espera. Consultório 12, com o Dr. Henrique Vieira. Engolindo em seco, Larissa levantou-se e seguiu pelo corredor indicado. Havia ouvido falar do Dr. Vieira nos corredores da universidade. Aos 35 anos, era considerado um dos endocrinologistas mais brilhantes do país, herdeiro da rede de hospitais Vieira, que possuía unidades em 5 estados brasileiros. As colegas de República comentavam sobre seu charme distante, sua presença constante em revistas médicas e de celebridades, sua fama de workaholic impecável. Bateu na porta e entrou após ouvir um sonoro "Pode entrar". O consultório era amplo, com uma vista panorâmica para a Avenida Paulista, decorado com mobília elegante, certificados emoldurados e uma biblioteca médica impressionante. O ambiente emanava poder e conhecimento. Mas foi o homem sentado atrás da mesa que capturou toda a atenção de Larissa. Dr. Henrique Vieira não era o que ela esperava. Imaginara um senhor de cabelos grisalhos, postura autoritária e olhar clínico. Em vez disso, encontrou um homem de presença magnética, cabelos negros perfeitamente arrumados, barba por fazer e olhos castanho esverdeados que pareciam ver além da superfície. Vestia um jaleco impecavelmente branco sobre uma camisa azul marinho, a gravata levemente afrouxada, indicando o final de um longo dia. "Senhorita Lima, por favor, sente-se." Sua voz era grave e controlada, sem demonstrar qualquer emoção. Não sorriu, apenas indicou a cadeira à sua frente, enquanto analisava a ficha médica. Larissa sentou-se, sentindo-se pequena e insignificante naquele espaço que não parecia pertencer ao seu mundo. Observou as mãos do médico, fortes e precisas, folheando sua ficha. Mãos de cirurgião, pensou, enquanto tentava controlar a respiração acelerada. "Primeira vez em São Paulo?" perguntou ele, ainda sem levantar os olhos da ficha. "Sim", respondeu ela, surpresa com a pergunta pessoal. "Como soube?" Apenas então o Dr. Henrique ergueu o olhar, encontrando-o dela pela primeira vez. Foi como um choque elétrico, uma conexão instantânea que fez Larissa congelar no assento. O endereço no cadastro, República Estudantil na Vila Madalena, e o seu sotaque mineiro, claro. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios dele, antes de retornar à expressão profissional. Veio estudar? Biologia, na USP. Larissa não conseguia entender por que ele estava interessado em sua vida pessoal, mas havia algo no tom de voz dele, no modo como a observava, que a fazia querer continuar conversando. "Interessante. Pesquisa? Quero trabalhar com conservação ambiental. Sempre sonhei em proteger nossas florestas." Por um breve instante, Larissa pensou ter visto admiração nos olhos dele, um olhar que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. "Nobre." Dr. Henrique voltou à ficha médica. "Vamos ao que interessa. Precisamos realizar alguns exames de rotina.
Você tem histórico familiar de doenças endócrinas? A consulta prosseguiu de forma profissional. Dr. Henrique fez as perguntas necessárias, anotou as respostas e explicou os procedimentos com precisão cirúrgica. Mas enquanto Larissa respondia às perguntas, percebia o olhar dele demorando-se nela mais do que o necessário, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Quando chegou o momento do exame físico, Henrique pediu que ela se sentasse na maca. "Vou verificar sua tireoide", explicou aproximando-se. O toque dos dedos dele em seu pescoço foi preciso, clínico, profissional. E ainda assim, enviou uma onda de calor por todo o corpo de Larissa. Ela prendeu a respiração enquanto ele palpava gentilmente seu pescoço. Estavam próximos demais. Ela podia sentir o perfume dele, uma mistura de sândalo e alguma erva que não conseguia identificar. Podia ver os detalhes de seu rosto, a pequena cicatriz próxima ao olho esquerdo, as linhas de expressão que começavam a se formar ao redor dos olhos, sinais de noites em claro, de responsabilidades pesadas demais. "Respire normalmente", ele instruiu, sua voz mais suave agora. "Desculpe." Larissa tentou se concentrar em respirar, mas era difícil com ele tão perto. Quando seus olhares se encontraram novamente, algo mudou no ar. Um momento estendido, uma pausa no tempo, onde ambos pareciam reconhecer que algo estava acontecendo. Algo inesperado. Algo perigoso. Dr. Henrique afastou-se rapidamente, voltando para trás de sua mesa, como se precisasse da barreira física entre eles. "Vou solicitar os exames de sangue e uma ultrassonografia da tireoide, apenas por precaução." Sua voz havia retornado ao tom profissional, mas suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente enquanto anotava as solicitações. "Há algum problema?" perguntou Larissa, subitamente preocupada. "Não, apenas procedimento padrão para bolsistas." Ele não a olhava diretamente agora. "Retorne em 2 semanas com os resultados." Ao entregar as solicitações, seus dedos roçaram os dela. Um toque acidental que fez com que ambos recuassem, como se tivessem sido queimados. "Obrigada, doutor." Larissa levantou-se, ajeitando nervosamente a blusa. "De nada, senhorita Lima." Ele finalmente olhou para ela, e havia algo diferente em seus olhos. Algo que parecia conflito, confusão e talvez desejo. "Boa sorte com seus estudos." "Obrigada." Ela dirigiu-se à porta, sentindo o olhar dele queimando em suas costas. "Larissa", chamou ele quando ela já estava com a mão na maçaneta. Ela virou-se, o coração acelerando inexplicavelmente. "Sim? Seja bem-vinda a São Paulo." Foi tudo o que ele disse, mas havia algo no modo como as palavras saíram, algo que sugeria muito mais do que uma simples frase de boas-vindas. Ao deixar o consultório, Larissa sentiu que algo havia mudado dentro dela, como se o mundo tivesse girado em seu eixo e nunca mais voltaria ao normal. Enquanto esperava o ônibus na Avenida Paulista, sob a chuva fina que começava a cair, pensava nos olhos do Dr. Henrique, no toque de seus dedos, na intensidade de sua presença. "É apenas um médico fazendo seu trabalho", murmurou para si mesma. Nada mais. Mas sabia que estava mentindo. No luxuoso apartamento de cobertura no Jardim Europa, Henrique Vieira não conseguia se concentrar nos relatórios financeiros do hospital. Sua mente continuava voltando para a jovem mineira de olhos expressivos e sonhos ambientais. Havia algo nela, uma autenticidade, uma pureza que ele não encontrava há anos no seu círculo social de médicos ambiciosos e socialites entediadas. "Você está ficando louco", disse a si mesmo, servindo-se de um dedo de uísque. "Ela é sua paciente, uma menina do interior, uma estudante." Olhou para o celular, onde a mensagem de Camila, sua ex-namorada e colega na administração do hospital, piscava insistentemente. Um convite para jantar para relembrar os velhos tempos. Camila representava segurança, conveniência, o mundo ao qual ele pertencia. Era o que fazia sentido. Então por que a imagem de Larissa Lima não saía de sua mente? Nas 2 semanas seguintes, Larissa tentou se concentrar nos estudos. O laboratório de genética vegetal da USP era seu refúgio, o local onde se sentia competente e útil. Entre microscópios e amostras de plantas da Mata Atlântica, conseguia esquecer momentaneamente a sensação estranha que a perseguia desde a consulta com o Dr. Vieira.
Terra para Larissa. A voz de Tiago, seu colega de laboratório, trouxe-a de volta à realidade. Estou te chamando há 5 minutos. No que está pensando? Desculpe, estava concentrada. Ela sorriu, afastando os pensamentos sobre olhos castanho esverdeados e mãos de cirurgião. O que foi? A professora Márcia quer falar com você. Parece que conseguiu uma vaga para você naquele projeto de conservação no Pantanal. O coração de Larissa acelerou. Era a oportunidade que sempre sonhara. 3 meses estudando biodiversidade no Pantanal mato-grossense. Sério? Isso é incrível! Parece que finalmente vamos nos livrar de você. Tiago sorriu, cutucando-a amigavelmente. Ainda não é certeza, respondeu ela, tentando conter o entusiasmo. Preciso terminar os exames médicos para a bolsa primeiro. A menção aos exames trouxe de volta a imagem do doutor. Henrique, amanhã teria a consulta de retorno. A simples ideia fez seu estômago dar um salto. Naquela noite, na pequena república que dividia com outras 3 estudantes, Larissa remexia a comida no prato, enquanto suas colegas discutiam animadamente sobre a festa que aconteceria no fim de semana. Lari, você vem dessa vez, né? Perguntou Daniela, estudante de jornalismo que se tornara sua amiga mais próxima. Não sei. Tenho consulta médica amanhã e depois preciso ir ao laboratório. Você trabalha demais, é por isso que está tão pálida ultimamente. Daniela analisou o rosto da amiga. Além disso, anda distraída. Tem certeza que está tudo bem? Estou apenas cansada. Larissa forçou um sorriso. E ansiosa com o possível projeto no Pantanal. Ah, é verdade. Que demais. Daniela abraçou-a. Mas antes disso, precisamos comemorar. Você vem para a festa e ponto final. Larissa concordou relutantemente, mas sua mente já estava na manhã seguinte, na consulta que tentava, sem sucesso, encarar com normalidade. Doutor. Henrique Vieira observava a chuva pela janela de seu consultório. As gotas escorriam pelo vidro, distorcendo a vista da cidade que nunca dormia. Não havia dormido bem nas últimas noites. Sonhos inquietos, nos quais olhos expressivos o fitavam com uma mistura de inocência e desejo, o perseguiam. Doutor? A voz de sua secretária pelo interfone o sobressaltou. Sua próxima paciente chegou. Larissa Lima. Uma onda de nervosismo o atingiu. Ridículo. Ele, Henrique Vieira, nervoso por causa de uma simples consulta de retorno. Pode mandar entrar. Ajeitou o jaleco, verificou rapidamente sua aparência no reflexo da tela do computador desligado. Parou-se imediatamente ao perceber o que estava fazendo. É apenas mais uma paciente, murmurou para si mesmo. A porta abriu-se e lá estava ela. Usava um vestido simples, verde esmeralda, que realçava seus olhos. Os cabelos cacheados estavam soltos desta vez, emoldurando o rosto delicado. Parecia ainda mais bonita do que em sua memória. Bom dia, Dr. Vieira. Sua voz soava ligeiramente trêmula. Senhorita Lima. Ele indicou a cadeira à sua frente, tentando manter a postura profissional. Por favor, sente-se. Ela obedeceu e por um momento ficaram em silêncio, o som da chuva preenchendo o consultório. Trouxe seus exames? Perguntou finalmente. Larissa entregou o envelope, suas mãos roçando as dele brevemente. Henrique sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo com o contato, por mais fugaz que fosse. Analisou os resultados metodicamente, tentando focar apenas nos números e índices. Tudo estava perfeitamente normal, como esperava. Não havia razão médica para vê-la novamente. Está tudo dentro dos parâmetros normais, anunciou, olhando finalmente para ela. Você está perfeitamente saudável. Que bom. Ela sorriu, e algo no sorriso dela fez seu coração acelerar. Isso significa que estou liberada para o projeto no Pantanal? Pantanal? As palavras saíram mais bruscas do que pretendia. Sim, consegui uma vaga num projeto de pesquisa. Vou ficar 3 meses lá, estudando a biodiversidade local. Havia entusiasmo genuíno em sua voz, uma paixão que o fascinava. É uma oportunidade incrível. 3 meses. Ela estaria longe por 3 meses. A ideia causou um desconforto inexplicável em Henrique. Entendo. Tentou manter o tom neutro. Quando parte? Em 2 semanas, se tudo der certo.
Henrique pegou um bloco de receituário e começou a escrever a liberação médica que ela precisava. Suas mãos, habituadas a procedimentos delicados, sentiam-se desajeitadas. Vai ser ótimo para sua carreira. As palavras saíram mecânicas, ensaiadas. O Pantanal é um dos ecossistemas mais ricos do mundo. O senhor conhece? Havia surpresa genuína na pergunta dela. Passei uma temporada lá durante a faculdade. Sempre me interessei por ecologia, embora a medicina tenha sido o caminho esperado. O caminho esperado? Ela inclinou a cabeça, curiosa. Não era o que queria. A pergunta pegou-o desprevenido. Ninguém questionava suas escolhas. Todos assumiam que ele sempre desejara seguir os passos do pai, comandar o império hospitalar da família. É complicado, respondeu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Às vezes, nossas vidas são traçadas antes mesmo de nascermos. Algo nos olhos dela mostrou compreensão. Entendo. Em Igarapé, todos esperavam que eu me casasse com o filho do dono do mercado local e tivesse filhos. Era o que todas as meninas faziam. E você escolheu florestas e laboratórios. Escolhi ser livre. A simplicidade com que ela disse isso o tocou profundamente. Henrique entregou-lhe o documento assinado. Está tudo certo. Você está oficialmente liberada para o Pantanal. Obrigada, doutor. Ela guardou o documento na bolsa, mas não se levantou imediatamente. Parecia querer dizer algo mais. Há mais alguma coisa que posso fazer por você? Perguntou ele, sua voz mais suave do que pretendia. Larissa olhou para as próprias mãos e depois diretamente nos olhos dele, com uma coragem que o surpreendeu. Por que o senhor me perguntou sobre minha vida na primeira consulta? Isso não é comum, é? A pergunta o pegou desprevenido. Era a verdade. Ele raramente se interessava pela vida pessoal dos pacientes. Mantinha-se profissional, distante, protegido por uma muralha de procedimentos e protocolos. O que havia em Larissa Lima que o fazia querer derrubar essas barreiras? Acho que quis conhecê-la melhor. Era a verdade, mas soava inadequado, perigosamente pessoal. Por quê? Ele não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não podia dizê-la em voz alta, nem para si mesmo. Preciso ir para a próxima consulta. Ele levantou-se abruptamente. Boa sorte no Pantanal, senhorita Lima. Ela também se levantou, e por um instante ficaram próximos demais. Poderia jurar que viu desapontamento nos olhos dela. Obrigada por tudo, Dr. Vieira. Larissa estendeu a mão para um aperto formal. Foi um prazer conhecê-lo. Henrique aceitou a mão dela, e novamente aquela corrente elétrica, aquela conexão impossível de negar. Seguraram as mãos por tempo demais, olhares presos um no outro, a respiração sincronizada, como se fossem um único ser. Foi Larissa quem quebrou o contato, afastando-se com as bochechas coradas. Adeus! Ela saiu pela porta sem olhar para trás, deixando apenas o eco de seus passos e um leve perfume de jasmim no ar. Henrique permaneceu imóvel por um longo momento. Adeus, Larissa! Murmurou para o consultório vazio, sabendo que deveria sentir alívio por vê-la partir, mas experimentando apenas uma sensação crescente de perda. Naquele instante, sem que nenhum dos dois soubesse, o destino já traçava os caminhos que os levariam a se encontrar novamente, em circunstâncias que desafiariam todas as regras e convenções que governavam suas vidas. 2 semanas se passaram desde a última consulta com o Dr. Henrique. Larissa estava completamente imersa nos preparativos para a viagem ao Pantanal, organizando equipamentos de pesquisa e estudando artigos sobre a biodiversidade local. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Mesmo assim, não conseguia esquecer completamente o médico de olhos intensos que havia mexido com suas emoções de uma forma que jamais imaginara possível. Você vai levar metade da República para o Pantanal? Brincou Daniela, observando a quantidade de livros que Larissa separava em sua pequena mala. São só os essenciais. Ela sorriu, dobrando cuidadosamente algumas camisetas. E aquela festa de despedida que prometemos, você ainda não confirmou. Larissa suspirou. Na véspera de sua partida, suas amigas haviam organizado uma pequena festa de despedida em um bar na Vila Madalena. A última coisa que queria era uma noite barulhenta,
mas sabia que decepcionaria as amigas se não fosse. Eu vou, prometo. Só não espere que fique até tarde. Quem sabe você não conhece algum biólogo gato antes de se enterrar no meio do nada por 3 meses? Daniela piscou marotamente. Larissa forçou um sorriso, mas a imagem que veio à sua mente não era de nenhum biólogo, e sim de um certo médico de jaleco branco. Naquela noite, o bar Boteco do Bem estava lotado. Era um local descontraído, frequentado principalmente por estudantes e jovens profissionais da região. Larissa usava um vestido azul simples e sandálias baixas, sentindo-se deslocada entre as amigas produzidas. Vamos, Lari, pelo menos uma caipirinha, insistiu Daniela, empurrando um copo em sua direção. Relutantemente, Larissa aceitou. A música estava alta demais, as conversas pareciam superficiais, e ela não conseguia deixar de pensar que preferiria estar em casa, relendo suas anotações sobre o Pantanal. Foi quando a porta do bar abriu e um grupo de pessoas bem vestidas entrou. De imediato, o ambiente pareceu mudar, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido o lugar. Larissa sentiu antes mesmo de ver. Virando-se lentamente, seu coração parou. Dr. Henrique Vieira estava a menos de 10 metros dela, usando calça social escura e camisa azul com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. Parecia ainda mais atraente sem o jaleco, mais humano, menos inalcançável. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante de vestido vermelho justo segurava possessivamente seu braço. Larissa! A voz de Daniela parecia vir de muito longe. Você está bem? Parece que viu um fantasma. É o meu médico. Ela não conseguia desviar o olhar, mesmo sabendo que deveria. Aquele gato de terno? Uau! Eu ficaria doente todo dia. Daniela seguiu seu olhar. Quem é a modelo com ele? Não sei, mas algo dentro dela doía ao ver a intimidade com que a mulher tocava o braço de Henrique, a familiaridade entre eles. Espera um pouco. Daniela franziu a testa. Aquele é Henrique Vieira, o herdeiro dos hospitais Vieira? O que ele está fazendo num bar universitário? Não sei, repetiu Larissa mecanicamente, desejando desesperadamente sair dali antes que ele a visse. Tarde demais. Como se sentisse seu olhar, Henrique virou-se lentamente na direção dela. Seus olhos varreram o ambiente até encontrarem os dela. Por um breve instante, o mundo pareceu congelar. A música, as conversas, tudo desapareceu. Havia apenas eles dois, conectados por algo inexplicável e poderoso. A expressão dele mudou de surpresa para algo que ela não conseguiu decifrar. Murmurou algo para a mulher ao seu lado e começou a se aproximar. Ele está vindo para cá, sussurrou Daniela, excitada. Você o conhece mesmo? Ele é meu médico, repetiu Larissa, sentindo as mãos tremerem. Só isso. Senhorita Lima. A voz grave de Henrique enviou um arrepio por sua espinha. Que surpresa encontrá-la aqui. Dr. Vieira. Ela tentou manter a voz firme. Boa noite. Por favor, estamos fora do consultório. É Henrique. Havia algo diferente em sua voz. Uma tensão que não estava lá antes. Não imaginei que frequentasse esse tipo de lugar. É minha festa de despedida. Ela indicou às amigas que observavam a interação com interesse mal disfarçado. Parto para o Pantanal amanhã. Ah, sim, o projeto. Ele parecia querer dizer mais, mas foi interrompido pela chegada da mulher de vestido vermelho. Henrique, querido, não vai me apresentar? A mulher tinha a beleza polida de quem frequenta os melhores salões, a confiança de quem sempre teve tudo. Camila, esta é Larissa Lima, uma... Ele hesitou por uma fração de segundo. Paciente. Larissa, esta é doutora Camila Prado, diretora administrativa do Hospital São Luís. Encantada. O sorriso de Camila não alcançava os olhos. Henrique raramente menciona seus pacientes. O comentário, aparentemente inocente, carregava uma insinuação que fez Larissa corar. Estávamos apenas comemorando minha viagem de pesquisa, explicou rapidamente. Mesmo? Que interessante. O tom de Camila sugeria o contrário. Ela enlaçou o braço de Henrique possessivamente. Precisamos ir, querido. Jantar com os investidores, lembra? Claro. Henrique olhou novamente para Larissa e havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Arrependimento? Desejo? Boa sorte no Pantanal, Larissa. Espero que encontre o que está procurando. Obrigada, Henrique.
Era a primeira vez que dizia seu nome e soou estranhamente íntimo. Ele assentiu brevemente e se afastou, guiado por Camila, deixando Larissa com uma sensação de vazio inexplicável. "O que foi isso?" perguntou Daniela boquiaberta. "Tem algo que você não está me contando?" "Não há nada para contar", respondeu Larissa, mas nem ela mesma acreditava nisso. No dia seguinte, com a mala pronta e o coração confuso, Larissa embarcou no ônibus para Campo Grande, primeira parada antes de chegar ao Pantanal. Tentava se convencer de que os 3 meses longe seriam exatamente o que precisava para esquecer essa atração inapropriada por seu médico. Enquanto observava a paisagem urbana de São Paulo desaparecer pela janela, não percebeu o sedã preto parado à distância, nem o homem ao volante que observava sua partida com expressão indecifrável. No Pantanal, os dias transcorriam em um ritmo diferente. O tempo era medido pelo nascer e pôr do sol, pelo movimento das águas, pelo comportamento dos animais. Larissa encontrou na vastidão daquele ecossistema um espelho para sua própria alma, complexa, profunda, cheia de vida e mistérios. Alojada em uma pequena pousada próxima à base de pesquisa, ela passava os dias coletando amostras, catalogando espécies e aprendendo com os pesquisadores mais experientes. As noites eram dedicadas a anotações, leituras e contemplação do céu estrelado, tão diferente do que via em São Paulo. "Você tem jeito para isso", comentou Fernando, o coordenador do projeto, um biólogo experiente na casa dos 50. "A maioria dos estudantes vem buscar linha no currículo, mas você realmente se conecta com o lugar." "É fácil se conectar com algo tão extraordinário", respondeu ela, observando um jacaré deslizar silenciosamente pelas águas calmas. Nas primeiras semanas ainda pensava em Henrique com frequência. Imaginava se ele estaria com Camila, se pensava nela, se sentia a mesma conexão inexplicável. Mas à medida que o tempo passava, a intensidade dessas reflexões diminuía. O Pantanal tinha o poder de colocar tudo em perspectiva, de mostrar como alguns problemas humanos eram pequenos diante da grandeza da natureza. Foi no final do 2º mês, durante uma tempestade que os obrigou a permanecer na pousada, que Fernando entregou a Larissa uma notícia inesperada. "Temos um grupo de médicos chegando amanhã", anunciou durante o jantar. "Vem para um projeto de saúde nas comunidades ribeirinhas. Vão ficar conosco por 2 semanas. "Que tipo de projeto?" perguntou Larissa, sem muito interesse, enquanto folheava suas anotações. "Atendimento básico, principalmente. A maioria dessas comunidades só vê médico 1 ou 2 vezes por ano." Fernando tomou um gole de café. "O interessante é que estão trazendo equipamentos para exames mais complexos. Aparentemente há alguém importante no grupo." Larissa assentiu, voltando sua atenção para os dados que analisava. Mal sabia ela que o destino, aquele tecelão incansável, estava preparando mais um encontro que desafiaria todas as suas certezas. Na manhã seguinte, o céu estava limpo e o ar úmido após a tempestade. Larissa saiu cedo para coletar amostras de plantas aquáticas, aproveitando a calmaria. Estava com os pés na água, concentrada em seu trabalho, quando ouviu o barulho de motores. Ergueu os olhos e viu 2 barcos se aproximando da pequena doca da pousada. "Devem ser os médicos", pensou, voltando sua atenção para a planta que examinava. Continuou seu trabalho, alheia à movimentação que se formava a poucos metros. Foi apenas quando sentiu uma presença atrás de si que se virou, e seu mundo parou. Ali, a menos de 2 metros dela, usando botas de borracha, calça caque e camisa branca de mangas curtas, estava Henrique Vieira. Parecia diferente, a barba por fazer mais pronunciada, a pele levemente bronzeada, os cabelos menos impecáveis, mas os olhos eram os mesmos, intensos, penetrantes, capazes de enxergar através de suas defesas. Larissa. Não era uma pergunta, nem uma exclamação. Era como se ele sempre soubesse que a encontraria ali. "Doutor Vieira." Ela se levantou rapidamente, quase derrubando seu equipamento na água. O que está fazendo aqui?" Um sorriso lento, diferente de qualquer um que ela já havia visto em seu rosto, surgiu. "Projeto de saúde nas comunidades ribeirinhas. Mas você já deve saber disso." "Sim", Fernando mencionou, mas... Ela balançou a cabeça incrédula. "De todos os lugares no Brasil, justo aqui?" "O destino tem um senso de humor peculiar, não acha?"
Havia algo em sua voz. Uma leveza, uma intimidade que não existia antes. Larissa o observou mais atentamente. Não era apenas a aparência que havia mudado. Havia algo diferente em sua postura, em seu olhar. Como se as camadas de formalidade e controle tivessem sido parcialmente removidas. Você parece diferente, ela finalmente disse. Sinto-me diferente. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Talvez seja o Pantanal, ou talvez seja a companhia. O coração de Larissa acelerou. Era como se os 2 meses de distância não tivessem existido, como se a conexão entre eles tivesse apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar com ainda mais força. Pensei que estaria em São Paulo dirigindo o hospital com... Ela hesitou. Com a doutora Prado. Uma sombra passou pelo rosto dele. Muita coisa mudou desde que você partiu, Larissa. Antes que ela pudesse perguntar o que exatamente havia mudado, uma voz chamou do lado da pousada. Doutor Vieira, precisamos da sua ajuda com os equipamentos. Henrique olhou por cima do ombro e assentiu para o colega. Preciso ir. Voltou-se para Larissa. Mas esta conversa não acabou. Ela assentiu, incapaz de formular palavras coerentes. Jantar? Hoje à noite? Há algumas coisas que preciso te contar. Sim, respondeu automaticamente, como se não tivesse escolha, como se todo o caminho de sua vida a tivesse conduzido a este momento. Ele sorriu novamente, aquele sorriso que parecia reservado só para ela, e se afastou, deixando-a com o coração batendo tão forte que poderia assustar os pássaros nas árvores próximas. Durante o resto do dia, Larissa não conseguiu se concentrar. Suas mãos, geralmente firmes ao manusear os equipamentos delicados, tremiam. Sua mente, normalmente focada em dados e observações científicas, vagava para a noite que estava por vir. Você está estranha hoje, comentou Mariana, uma das pesquisadoras, enquanto organizavam amostras no pequeno laboratório improvisado. Só cansada, mentiu Larissa. Não dormi bem ontem. Às 7 da noite, após um banho demorado e uma troca de roupa angustiante, suas opções eram limitadas no Pantanal, Larissa dirigiu-se à varanda da pousada, onde Henrique havia sugerido que se encontrassem. Usava uma saia longa estampada e uma blusa branca simples, o mais arrumado que conseguira com o guarda-roupa de campo. Ele já estava lá olhando para o pôr do sol que tingia o céu em tons de laranja e vermelho. Parecia perdido em pensamentos, com as mãos nos bolsos da calça e uma expressão contemplativa. Oi, disse ela suavemente. Ele se virou, e novamente aquele olhar, como se ela fosse a única pessoa no mundo que realmente importava. Oi. Sua voz estava mais rouca, mais íntima. Você está linda, Larissa corou. É o melhor que consegui com uma mala de campo. A beleza não precisa de adornos. Ele ofereceu o braço. Vamos. Pedi permissão para usar o barco. Conheço um lugar especial. Ela hesitou apenas por um segundo, antes de aceitar o braço oferecido. A proximidade física enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Minutos depois, estavam em um pequeno barco, deslizando pelas águas agora douradas pelo pôr do sol. Henrique conduzia a embarcação com surpreendente habilidade, guiando-os através de canais estreitos e vegetação flutuante. Você parece saber o que está fazendo, comentou Larissa impressionada. Passei um verão inteiro aqui quando era estudante. Havia nostalgia em sua voz. Foi uma das poucas vezes na minha vida que me senti realmente livre. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira natural onde uma mesa improvisada com toalha branca e lanternas havia sido arrumada. Você planejou tudo isso? Larissa estava genuinamente surpresa. Digamos que eu tive a ajuda dos locais. Ele sorriu, ajudando-a a sair do barco. Eles são extremamente gentis quando descobrem que você não é apenas mais um turista. A refeição era simples, mas deliciosa. Peixe fresco preparado à moda pantaneira, acompanhado de legumes e arroz. Uma garrafa de vinho branco complementava a refeição. No início, conversaram sobre assuntos seguros, o projeto de Larissa, as comunidades que Henrique atenderia, as maravilhas do Pantanal. Mas havia uma tensão subjacente, questões não formuladas pairando entre eles. Foi Larissa quem finalmente quebrou a barreira. Você disse que muita coisa mudou. O que exatamente? Henrique pousou o garfo,
olhando diretamente para ela. A luz das lanternas criava sombras interessantes em seu rosto, realçando os ângulos fortes de sua mandíbula. Depois que você partiu, percebi algumas coisas. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Sobre minha vida, sobre quem eu me tornei, sobre o que realmente importa. E o que descobriu? Que vivi os últimos 10 anos seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. Meu pai, a diretoria do hospital, as expectativas da sociedade. Ele tomou um gole de vinho. Tornei-me exatamente o que esperavam de mim. Eficiente, calculista, distante. E Camila? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Camila é parte desse roteiro. A parceira perfeita, bela, inteligente, ambiciosa. Pertencemos ao mesmo mundo. Larissa sentiu um aperto no peito. Entendo. Não, você não entende. Henrique inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Terminei com Camila na manhã seguinte ao dia em que te vi naquele bar. O coração de Larissa deu um salto. Por quê? Porque naquela noite, vendo você ali tão autêntica, tão diferente de tudo ao seu redor, percebi que estava cansado de viver uma vida que não escolhi. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela levemente. E por que não conseguia parar de pensar em você? O toque era como eletricidade. Larissa deveria recuar, dizer que era loucura, que mal se conheciam, mas em vez disso, virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos aos dele. Eu também não conseguia parar de pensar em você, confessou. Tentei me convencer que era apenas uma atração passageira, que o Pantanal me faria esquecer. Mas mesmo aqui, cercada por tanta beleza, seu rosto continuava aparecendo em meus pensamentos. Eles se olharam em silêncio por um longo momento, as mãos unidas sobre a mesa, o som suave da natureza ao redor. O que fazemos agora? Perguntou ela finalmente. Não sei. A honestidade na voz dele era refrescante. Sei apenas que passei 2 meses lutando contra o que sinto e estou cansado de lutar. Eu também. Era libertador dizer em voz alta. Tenho 2 semanas aqui. Henrique apertou levemente os dedos dela. 2 semanas para descobrirmos se isso é real ou apenas uma fantasia. E depois? Depois decidimos. Juntos. Ele se levantou, contornando a mesa até ficar ao lado dela. Estendeu a mão. Mas esta noite quero apenas estar com você. Conhecer você além das paredes do consultório. Larissa aceitou a mão oferecida, levantando-se. Estavam próximos agora, tão próximos que podia sentir o calor do corpo dele, respirar seu perfume misturado aos aromas do Pantanal. Posso? Perguntou ele, uma mão pousando suavemente em sua cintura, a outra tocando seu rosto com reverência. Sim, sussurrou ela, fechando os olhos. O beijo foi suave a princípio, quase hesitante, como se ambos temessem quebrar o encanto, mas logo se aprofundou, tornando-se mais urgente, mais verdadeiro. Era como se todo o tempo de espera, toda a tensão acumulada, finalmente encontrasse sua liberação. Quando finalmente se separaram, ofegantes e atordoados, a noite havia caído completamente. Acima deles, o céu do Pantanal exibia um espetáculo de estrelas como nenhum outro. Nunca senti nada assim, confessou Henrique, a testa apoiada na dela. Nem eu. Larissa sorriu, sentindo-se leve, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. E agora? Agora voltamos. E amanhã começamos a descobrir o que isso significa. Ele beijou-a novamente, brevemente. Uma coisa de cada vez. De mãos dadas, retornaram ao barco. A volta para a pousada foi silenciosa, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que finalmente encontraram, no meio da vastidão do Pantanal, algo que nem sabiam que estavam procurando. As 2 semanas no Pantanal foram como um sonho, um intervalo mágico fora da realidade. Durante o dia, Larissa continuava seu trabalho de pesquisa, coletando amostras e catalogando espécies, enquanto Henrique liderava as expedições médicas às comunidades ribeirinhas. À noite, encontravam-se para jantar, conversar e descobrir-se mutuamente sob o céu estrelado pantaneiro. Nunca imaginei que um endocrinologista de elite soubesse tanto sobre constelações,
comentou Larissa na terceira noite, deitada ao lado dele em um deck de madeira, observando o céu. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim ainda. Henrique sorriu, segurando sua mão. Meu avô era astrônomo amador. Passávamos horas no telhado da casa dele em Campos do Jordão, identificando estrelas. Conte mais. Ela virou-se para olhá-lo, fascinada por cada nova camada que descobria. Ele foi a primeira pessoa a me mostrar que havia mais na vida do que a carreira médica que meu pai planejava para mim. Dizia que as estrelas nos ensinam humildade. Somos apenas poeira cósmica tentando fazer sentido do universo. Ele parece ter sido um homem sábio. Era. A voz de Henrique suavizou-se. Quando morreu, algo em mim se fechou. Mergulhei nos estudos, na carreira, como se pudesse preencher o vazio que ele deixou com títulos e conquistas. Larissa apertou sua mão. Aí, conseguiu? Você sabe a resposta. Ele a olhou com intensidade. Até te conhecer, nem percebia o quanto estava vazio. Em outra noite, durante um passeio de barco pelos canais do Pantanal, Larissa falou sobre sua infância em Igarapé, sobre como a avó a criara sozinha após o abandono dos pais, sobre como descobrira na natureza um refúgio e uma vocação. Minha avó dizia que eu era como as sementes que ela plantava, pequena, mas com a força necessária para quebrar a terra e encontrar o sol. Ela sorriu com a lembrança. Foi ela quem me ensinou a observar o mundo natural, a respeitar cada forma de vida. Ela deve ter muito orgulho de você. Espero que sim. Larissa olhou para as águas calmas. Ela faleceu pouco antes de eu entrar na universidade. Às vezes, ainda converso com ela em pensamento, contando sobre minhas descobertas. O que ela diria sobre mim? Henrique perguntou, meio brincando, meio sério. Larissa o estudou por um momento. Ela diria que você tem olhos honestos, mas carrega muitos fardos nos ombros, e me advertiria para ter cuidado, porque corações que foram feridos precisam de tempo para cicatrizar completamente. A franqueza da resposta o surpreendeu. Sua avó seria uma mulher muito sábia. Ela era. Larissa tocou o rosto dele suavemente. E também diria que, às vezes, o maior ato de coragem é dar uma chance ao amor, mesmo quando parece impossível. Cada conversa, cada confissão, cada toque os aproximava mais. Havia uma intimidade crescente entre eles, não apenas física, mas emocional, como se, naquele lugar fora do tempo e do espaço, pudessem ser versões mais verdadeiras de si mesmos. No 10º dia, após uma tempestade tropical que os manteve confinados à pousada, Henrique levou Larissa até uma pequena clareira na mata. A chuva havia parado, deixando o ar úmido e limpo. O sol poente filtrava-se através das árvores, criando padrões dourados no solo. Quero te mostrar algo, disse ele, guiando-a gentilmente. No centro da clareira, uma orquídea rara florescia, delicada de um branco perolado com pintas roxas. É uma Cattleya walkeriana, explicou Henrique. Encontrei-a ontem durante a expedição e lembrei que você mencionou que era sua orquídea favorita. Larissa ajoelhou-se ao lado da flor emocionada. Ela é perfeita. Como você. Henrique juntou-se a ela no chão úmido, sem se importar com a lama que manchava sua calça. Larissa, sei que pode parecer loucura. Nos conhecemos há pouco tempo, em circunstâncias pouco convencionais. Mas nunca tive tanta certeza de algo como tenho de que quero estar com você. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Não apenas aqui, neste parêntese fora da realidade, mas na vida real também. Em São Paulo, no consultório, na sua república, onde quer que seja. O coração de Larissa acelerou. Tem certeza? Sua vida é tão diferente da minha. Sou apenas uma estudante do interior, sem dinheiro, sem conexões. Você é extraordinária. Henrique tocou seu rosto com reverência. E não me importo com dinheiro ou conexões. Tenho o suficiente disso para uma vida inteira, e nada me trouxe a paz que sinto quando estou com você. Lágrimas formaram-se nos olhos dela. Tenho medo, Henrique. Medo de não ser suficiente, de que isso seja apenas uma fantasia que vai se desfazer quando voltarmos para o mundo real. Também tenho medo. A honestidade dele era desarmante. Medo de te perder, de voltar a ser o homem vazio que era antes. Mas estou disposto a enfrentar esse medo se você estiver ao meu lado.
Naquela noite, sob o céu estrelado do Pantanal, eles se amaram pela primeira vez. Para Larissa, que nunca havia se entregado a ninguém, foi uma experiência de descoberta e confiança. Para Henrique, acostumado a relações superficiais, foi como aprender a amar novamente, com paciência, ternura e reverência. Depois, deitados no pequeno quarto de Larissa na pousada, com o som dos insetos noturnos ao fundo, fizeram planos para quando retornassem a São Paulo. Vou procurar um apartamento mais próximo da universidade, disse Henrique acariciando os cabelos dela. Algo simples, nada ostentoso. Não precisa mudar seu estilo de vida por minha causa. Não estou mudando por sua causa. Estou mudando porque, pela primeira vez em anos, sei o que realmente quero. Ele beijou sua testa. E isso inclui menos horas no hospital e mais tempo vivendo de verdade. E quanto ao seu pai? E a diretoria do hospital? Uma sombra passou pelo rosto dele. Vão precisar se acostumar com um novo Henrique Vieira, um que coloca a felicidade pessoal acima das expectativas alheias. A última noite antes da partida foi agridoce. A equipe médica de Henrique realizou uma pequena celebração com a equipe de pesquisa de Larissa. Um churrasco à moda pantaneira, com música local e histórias compartilhadas. Fernando, o coordenador do projeto, observava com interesse a evidente proximidade entre Larissa e o médico renomado. Parece que o Pantanal proporcionou mais do que amostras biológicas para você, comentou discretamente. Larissa corou. É complicado. A vida geralmente é. Fernando sorriu. Só tome cuidado. São Paulo tem o hábito de engolir sonhos e transformar pessoas. Vou ficar bem, assegurou ela, embora a preocupação de Fernando ecoasse suas próprias dúvidas não expressas. Do outro lado da fogueira, o Dr. Paulo Mendes, colega de Henrique, expressava preocupações semelhantes. Você sabe o que está fazendo? Perguntou enquanto observavam Larissa conversando animadamente com outros pesquisadores. Camila não vai aceitar isso facilmente. E seu pai? Minha vida pessoal não é da conta de Camila, respondeu Henrique firmemente. Quanto ao meu pai, está na hora dele entender que não pode controlar tudo. Paulo balançou a cabeça. Só estou dizendo que talvez você esteja idealizando tudo isso. Aqui é fácil, no meio do nada, sem pressões. Mas quando voltarmos, vou continuar sendo a pessoa que descobri aqui. Henrique olhou para Larissa e sorriu quando ela retribuiu o olhar. A pessoa que ela me ajudou a redescobrir. Na manhã seguinte, a separação foi dolorosa. A equipe de pesquisa ainda ficaria mais 3 semanas no Pantanal, enquanto Henrique e sua equipe retornavam a São Paulo. São apenas 3 semanas, disse Henrique, segurando Larissa firmemente em seus braços. Assim que você voltar, começamos nossa vida juntos de verdade. Promete que não vai mudar de ideia? A voz dela traía sua insegurança. Prometo. Ele a beijou profundamente, sem se importar com os olhares dos colegas. Vou estar esperando por você. E assim, com a promessa de um futuro juntos, eles se separaram. O barco que levava Henrique afastou-se lentamente, e Larissa ficou na margem, observando até que se tornasse apenas um ponto na vastidão do Pantanal. 3 semanas no Pantanal sem Henrique pareciam uma eternidade. Larissa mergulhou no trabalho, coletando o máximo de dados possível, tentando preencher cada minuto para fazer o tempo passar mais rápido. À noite, relia as mensagens que haviam escrito um para o outro. Pequenas notas deixadas em lugares inesperados, declarações de sentimentos que ainda pareciam irreais. Você está radiante, comentou Mariana durante uma expedição. Nunca vi alguém tão feliz coletando amostras de sedimentos. Larissa sorriu. A ciência sempre me fez feliz. Claro, a ciência. Mariana fez aspas no ar com os dedos. Nada a ver com um certo médico de olhos verdes. Castanho esverdeados, corrigiu Larissa automaticamente, fazendo a colega rir. Você está completamente apaixonada. É bonito de ver. E era verdade. Apesar das dúvidas ocasionais, das preocupações sobre o futuro, Larissa sentia-se plena como nunca antes. Era como se, junto com Henrique, tivesse descoberto uma versão mais completa de si mesma. Finalmente, chegou o dia do retorno a São Paulo. A despedida do Pantanal foi emocionante.
O lugar havia se tornado parte dela de maneiras que nunca imaginara. Mas a expectativa de rever Henrique superava qualquer melancolia. Durante a longa viagem de ônibus, ensaiou mentalmente o reencontro, imaginando o momento em que o veria esperando por ela, o primeiro abraço após a separação, as histórias que compartilhariam. Chegou à rodoviária Tietê no final da tarde, cansada da viagem, mas ansiosa. Henrique havia prometido buscá-la, e seu coração acelerou ao imaginar o reencontro. Pegou o celular para avisá-lo que havia chegado, mas antes que pudesse ligar, avistou uma figura familiar. Não era Henrique, mas Daniela, sua colega de república, que corria em sua direção com expressão preocupada. Lari, Daniela abraçou-a com força. Graças a Deus você chegou bem. Dani, o que está fazendo aqui? Pensei que Henrique viria me buscar. A expressão de Daniela mudou, uma mistura de compaixão e desconforto. Ele não pôde vir. Houve complicações. O coração de Larissa apertou-se. Que tipo de complicações? Ele está bem? Ele está bem, mas... Daniela hesitou. É melhor conversarmos no caminho. Vamos pegar um táxi. No táxi, enquanto atravessavam o trânsito caótico de São Paulo, Daniela explicou a situação. 2 dias depois que ele voltou do Pantanal, saiu uma matéria na revista Veja São Paulo. O herdeiro dos hospitais Vieira e seu romance proibido com paciente. Com fotos de vocês no Pantanal. Larissa sentiu o sangue gelar. Como? Aparentemente, alguém da equipe médica vendeu a história. Daniela segurou a mão da amiga. Há fotos de vocês juntos, de mãos dadas, se beijando. A matéria sugere que ele aproveitou-se da posição de médico para... Bem, você entende. Isso é absurdo. Larissa sentiu lágrimas de raiva e humilhação queimando seus olhos. Não foi assim. Ele só me consultou uma vez, antes do Pantanal. Depois transferiu meu caso para outro médico exatamente para evitar qualquer conflito ético. Eu sei, Lari, mas a imprensa não se importa com esses detalhes. Eles querem o escândalo. Daniela apertou sua mão. E não para por aí. O Conselho de Ética Médica está investigando Henrique, e o pai dele está furioso. O pai dele? Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Doutor Alberto Vieira, o patriarca da família. Um homem poderoso e, pelo que dizem, implacável. Daniela olhou pela janela do táxi. Ele deu uma entrevista negando qualquer relacionamento sério entre você e o filho, classificando tudo como um caso passageiro lamentável. Cada palavra era como uma punhalada. E Henrique, o que ele disse? Daniela hesitou novamente. Ele está inacessível. Pelo que sei, está enfrentando reuniões com o Conselho de Ética, com a diretoria do hospital, com advogados. Tentou te ligar várias vezes, mas como você estava no Pantanal, sem sinal... Preciso vê-lo. Larissa enxugou as lágrimas, sentindo uma determinação crescente. Preciso falar com ele. Ele deixou isso para você. Daniela entregou-lhe um envelope. Pediu para te dar assim que você chegasse. Com mãos trêmulas, Larissa abriu o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão na caligrafia elegante de Henrique. Minha Larissa, quando você ler esta carta, já saberá sobre o escândalo que nos aguardava em São Paulo. Lamento profundamente que nossa história, algo tão puro e verdadeiro, tenha sido distorcida e exposta dessa maneira. No momento, estou no olho do furacão. O Conselho de Ética Médica, influenciado por meu pai, ameaça cassar minha licença. A diretoria do hospital exige explicações. A imprensa não me dá trégua. Preciso resolver isso antes que possamos nos encontrar. Por mais que meu coração anseie por você, não posso expô-la a este circo midiático. Você não merece ser perseguida por repórteres, ter sua vida pessoal esmiuçada, sua reputação manchada. Por favor, entenda que meus sentimentos não mudaram. O que vivemos no Pantanal foi real, o mais real que já experimentei. Mas preciso de tempo para limpar meu nome, para enfrentar meu pai e todas as estruturas de poder que ele representa. Prometo que voltarei para você, assim que for seguro, assim que puder oferecer não apenas meu amor, mas também a proteção que você merece. Eternamente seu, Henrique. As palavras embaçaram enquanto as lágrimas caíam livremente. Larissa sentiu como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Tudo o que haviam planejado, sonhado, compartilhado,
Agora parecia distante, impossível. Você está bem? Perguntou Daniela preocupada. Não. Larissa dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na bolsa. Mas vou ficar. Ao chegar à República, a realidade da situação tornou-se ainda mais clara. Uma pequena aglomeração de repórteres aguardava em frente ao prédio. Como eles descobriram onde moro? Sussurrou Larissa, abaixando a cabeça enquanto Daniela a guiava rapidamente para dentro. São como abutres. Daniela fechou a porta com raiva. Não se preocupe, as meninas e eu temos revezado para mantê-los longe. Dentro do pequeno apartamento, as outras colegas a receberam com abraços e palavras de apoio. A televisão estava ligada e Larissa congelou ao ver seu próprio rosto na tela. Uma foto tirada durante a pesquisa no Pantanal, ampliada e colocada ao lado de uma foto de Henrique em um evento beneficente. O caso que está abalando a elite médica paulistana, dizia a repórter. Dr. Henrique Vieira, herdeiro do Império Hospitalar Vieira, envolvido com uma paciente universitária. A família Vieira ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas indicam que o patriarca, Dr. Alberto Vieira, está furioso com o escândalo que pode afetar as ações do grupo hospitalar na Bolsa. Daniela desligou a TV rapidamente. Não assista a isso, é tóxico. Larissa sentou-se, sentindo-se fisicamente doente. Como tudo desmoronou tão rápido, no Pantanal parecia tão simples, tão certo. O Pantanal não é São Paulo. Daniela sentou-se ao seu lado. Aqui tudo é mais complexo, mais sujo, mais político. Preciso falar com ele. Larissa pegou o celular. Não posso simplesmente aceitar esta separação forçada. Lari, Daniela parecia hesitante. Talvez seja melhor dar tempo ao tempo, deixar as coisas esfriarem. Não. A determinação na voz de Larissa surpreendeu até a ela mesma. Não vou deixar que pessoas que nem nos conhecem determinem nosso futuro. Não vou me esconder como se tivéssemos feito algo errado. Ela discou o número de Henrique, mas caiu direto na caixa postal. Tentou novamente e mais uma vez. Nada. Ele deve ter desligado o celular, comentou Daniela, ou trocado de número por causa dos repórteres. Larissa pensou por um momento. O hospital. Ele ainda deve estar trabalhando lá. Você não está pensando em ir até lá, está? Daniela parecia alarmada. Lari, há repórteres por toda parte. Não me importo. Larissa já estava pegando sua bolsa. Preciso vê-lo. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir o que realmente está acontecendo. Então eu vou com você. Daniela suspirou, pegando as chaves do carro. Pelo menos posso tentar evitar que você seja devorada viva por aqueles abutres. O Hospital São Luís, imponente e moderno, erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço no coração do bairro dos Jardins. Daniela estacionou a algumas quadras de distância, e elas caminharam rapidamente. Larissa, com um boné e óculos escuros, numa tentativa básica de disfarce. A recepção estava movimentada, pacientes e profissionais entrando e saindo em ritmo acelerado. Larissa aproximou-se do balcão de informações. Boa tarde. Gostaria de falar com o doutor. Henrique Vieira, por favor. A recepcionista olhou-a com desconfiança. O doutor Vieira não está atendendo hoje. Posso agendar uma consulta para a próxima semana, se for urgente. Não é uma consulta, é um assunto pessoal. Larissa respirou fundo. Meu nome é Larissa Lima. O reconhecimento imediato nos olhos da recepcionista foi seguido de uma expressão de pânico. Um momento, por favor. Ela levantou-se rapidamente e desapareceu por uma porta lateral. Isso não parece bom, murmurou Daniela. Minutos depois, uma mulher elegante em um terno impecável aproximou-se. Senhorita Lima, sou Renata Campos, assessora de imprensa do Hospital São Luís. Poderia me acompanhar, por favor? Sem esperar resposta, conduziu Larissa e Daniela por um corredor lateral, longe dos olhares curiosos na recepção. Entraram em uma pequena sala de reuniões vazia. O Dr. Vieira não está no hospital hoje, informou Renata, com voz calculadamente neutra. E, francamente, sua presença aqui não é prudente, considerando as circunstâncias. Só quero falar com ele, insistiu Larissa. É meu direito. Entendo seu entusiasmo. O tom condescendente de Renata fez o sangue de Larissa ferver. Mas há questões sérias em jogo aqui. A reputação de um médico respeitado,
a credibilidade de uma instituição centenária. E o nosso relacionamento, isso não conta? Um sorriso frio tocou os lábios de Renata. Senhorita Lima, sejamos realistas. O que aconteceu no Pantanal foi um momento fora da realidade. O Dr. Vieira tem responsabilidades, uma carreira brilhante, uma posição social a manter. Você não sabe nada sobre nós, rebateu Larissa, sentindo lágrimas de raiva formando-se. Sei o suficiente. Renata cruzou os braços. E sei que o próprio Dr. Vieira pediu explicitamente para não ser contatado por você neste momento. As palavras atingiram Larissa como um golpe físico. Isso não é verdade. Não? Renata ergueu uma sobrancelha. Por que acha que ele não atende suas ligações? Por que acha que mandou uma carta em vez de vir pessoalmente? Vamos, Lari. Daniela segurou o braço da amiga. Não vale a pena. Mas antes que pudessem sair, a porta abriu-se novamente. Uma mulher elegante entrou, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, saltos altos que ecoavam no piso de mármore. Larissa reconheceu-a imediatamente. Camila Prado. Então é verdade. Camila a examinou de cima a baixo, com um olhar clínico e frio. A menina do interior realmente voltou, achando que poderia entrar no hospital como se fosse da família. Doutora Prado, Renata pareceu desconfortável. Estávamos apenas... Eu assumo daqui, Renata. Obrigada. O tom de Camila não admitia contestação. Quando a assessora saiu, ela voltou-se novamente para Larissa. Vamos ser diretas, sim. Henrique está passando pelo pior momento de sua carreira por causa dessa... aventura com você. Não foi uma aventura, protestou Larissa, embora sua voz soasse menos convicta. Não? Camila sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Querida, conheço Henrique há 10 anos. Ele sempre fez isso. Encontra alguma novidade interessante, fica obcecado por algumas semanas e depois volta para o mundo real. Para mim. Cada palavra era como veneno, minando a confiança que Larissa havia construído durante aquelas 2 semanas perfeitas no Pantanal. Ele terminou com você, lembrou Larissa, tentando manter a dignidade. Temporariamente. Camila deu de ombros, como já aconteceu antes. Henrique ocasionalmente precisa dessas escapadas, mas sempre volta para onde pertence. Não acredito em você. Mas havia uma semente de dúvida agora, plantada e crescendo rapidamente. Não precisa acreditar em mim. Camila abriu a pasta que carregava e retirou um jornal. Acredite nisto. Era o Estadão do dia anterior. Na coluna social, uma foto de Henrique e Camila em um jantar beneficente, os dois sorrindo, ele em smoking elegante, ela em um vestido vermelho deslumbrante. A legenda dizia: o casal Vieira Prado no jantar beneficente da Fundação Hospital São Luís. Aparentemente, os rumores sobre problemas no relacionamento foram exagerados. Larissa sentiu o ar deixar seus pulmões. A data na foto era de 2 dias atrás. Isso não pode ser verdade. Ele tem uma reputação a manter, um império a herdar. Camila recolheu o jornal, seu trabalho já feito. Você realmente achou que ele abandonaria tudo isso por uma estudante sem nome, sem dinheiro, sem conexões? Larissa levantou-se, as pernas tremendo. Você não o conhece de verdade. O homem que conheci no Pantanal não se importava com dinheiro ou status. O homem que você conheceu no Pantanal não existe. Camila dirigiu-se à porta, parando apenas para um último golpe. Era uma fantasia para ambos. E agora acabou. Se você realmente se importa com ele, deixe-o seguir com sua vida. Não torne as coisas ainda mais difíceis. Quando a porta fechou-se atrás de Camila, Larissa desabou na cadeira, lágrimas escorrendo livremente agora. Vamos embora daqui, disse Daniela gentilmente, ajudando a amiga a se levantar. Na saída do hospital, para completar a humilhação, um flash disparou. Um fotógrafo havia conseguido capturar o momento. Larissa, de olhos vermelhos, rosto marcado por lágrimas, sendo praticamente carregada para fora do Hospital São Luís. No dia seguinte, a imagem estamparia a capa de um tabloide, com a manchete cruel: o choro da rejeitada. Paciente amante tenta invadir o hospital após ser dispensada pelo doutor Vieira. Os dias que se seguiram foram os piores da vida de Larissa.
A foto dela saindo do hospital em lágrimas circulou em todos os jornais e portais de fofoca, transformando-a em objeto de chacota nacional. As redes sociais explodiam com memes cruéis, comentários depreciativos e teorias sobre sua vida pessoal. De repente, a menina que sempre preferira o anonimato dos laboratórios e a tranquilidade das florestas estava exposta aos olhos de milhões de estranhos que pensavam ter o direito de julgá-la. Você não pode ficar trancada para sempre, disse Daniela, 3 dias depois encontrando Larissa ainda encolhida na cama, recusando-se a sequer olhar o celular. Você tem aulas, o laboratório, sua vida. Que vida? Larissa murmurou, os olhos inchados de tanto chorar. Todo mundo na universidade já viu as fotos, as matérias. Como posso encarar as pessoas? De cabeça erguida, Daniela sentou-se na beira da cama. Você não fez nada de errado, Lari. Amou alguém, confiou, isso não é crime. Fui ingênua. A voz de Larissa estava carregada de autodesprezo. Acreditei que um homem como ele pudesse realmente amar alguém como eu. E se ele realmente ama? Daniela questionou. E se tudo o que Camila disse for mentira? Você nem falou com ele diretamente. Por um momento, uma centelha de esperança surgiu nos olhos de Larissa. Mas logo se apagou quando ela alcançou a gaveta da mesa de cabeceira e retirou o jornal dobrado. A foto não mente, Dani. Ele estava com ela sorrindo, 2 dias depois de me mandar aquela carta dizendo que precisava de tempo. Daniela examinou a foto novamente. Sim, ele está sorrindo, mas olhe para os olhos dele, Lari. Não há felicidade ali. Larissa olhou mais atentamente. Era verdade. O sorriso de Henrique não alcançava os olhos, que pareciam vazios, distantes. Mas então balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não importa. Ele fez sua escolha. E eu preciso seguir em frente. Naquela tarde, contrariando todos os instintos que gritavam para que permanecesse escondida, Larissa forçou-se a sair. Usando um boné e óculos escuros, dirigiu-se ao campus da USP. O laboratório de genética vegetal, seu refúgio, parecia o único lugar onde ainda poderia encontrar algum sentido. Ao entrar no prédio de biociências, sentiu os olhares, ouviu os sussurros. Colegas que antes a cumprimentavam, agora evitavam seu olhar ou, pior, observavam-na com curiosidade mal disfarçada. Manteve a cabeça erguida, como Daniela sugerira, mas cada passo era uma provação. No laboratório encontrou o professor Campos, seu orientador, organizando amostras. Larissa. Ele parecia genuinamente surpreso. Não esperava vê-la hoje. As amostras do Pantanal precisam ser processadas, respondeu ela, tentando soar profissional. Não quero comprometer a pesquisa. O professor assentiu, observando-a com uma mistura de preocupação e respeito. Você sabe que todos aqui estão falando, não é? Sobre você e o Dr. Vieira. Sei. Ela começou a vestir o jaleco, evitando o olhar dele. Mas não vim aqui para falar sobre isso. Não, claro. Ele pigarreou desconfortável. Mas, como seu orientador, preciso perguntar. Isso vai afetar seu trabalho? Sua permanência na universidade? A pergunta a pegou desprevenida. Por que afetaria? O que aconteceu na minha vida pessoal não tem relação com minha capacidade acadêmica. Em teoria, concordo plenamente. O professor Campos suspirou. Mas recebemos algumas ligações. O reitor está preocupado com a exposição negativa para a universidade. Larissa sentiu o sangue gelar. Estão pensando em me expulsar por causa de um relacionamento consensual entre adultos? Não, não. Ele apressou-se em esclarecer. Ninguém falou em expulsão, mas houve sugestões de que talvez fosse melhor você tirar uma licença, deixar as coisas esfriarem. Uma licença? Larissa sentiu a raiva crescer, substituindo a humilhação. Perder um semestre inteiro por causa de fofocas? É apenas uma sugestão, e francamente uma que eu não apoio. O professor ajustou os óculos nervosamente. Mas preciso que você esteja ciente da situação. Agradeço a honestidade. Larissa respirou fundo, tentando controlar a indignação. Mas não vou tirar licença alguma. Não fiz nada errado e não vou agir como se tivesse. Ele sorriu discretamente, como se aprovasse sua postura. Bem, nesse caso, há um microscópio esperando por você. Aquelas amostras do Pantanal não vão se analisar sozinhas.
Durante as horas seguintes, Larissa perdeu-se no trabalho, encontrando conforto na metodologia rigorosa, nos protocolos claros, nos resultados objetivos. Ali, curvada sobre o microscópio, era apenas uma cientista, não a paciente amante dos tabloides. Ao final do dia, sentindo-se marginalmente melhor, decidiu passar na biblioteca antes de voltar para casa. Precisava de alguns livros para concluir um artigo que estava escrevendo sobre as espécies catalogadas no Pantanal. Na seção de botânica, absorta em sua busca, quase colidiu com alguém ao virar uma estante. Desculpe, eu não estava... As palavras morreram em sua garganta quando reconheceu o homem à sua frente. Era Paulo Mendes, o colega de Henrique que estivera com eles no Pantanal. Parecia igualmente surpreso em vê-la. Larissa! Ele olhou ao redor, como se verificando se estavam sendo observados. Que coincidência! Dr. Mendes. Ela sentiu-se imediatamente tensa. O que faz na biblioteca da USP? Palestra no departamento de medicina. Ele parecia desconfortável. Sobre saúde em comunidades ribeirinhas. Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles. Finalmente, Paulo falou. Como você está? Com toda essa situação? Sobrevivendo. Ela deu de ombros, sem querer demonstrar vulnerabilidade. Paulo hesitou, claramente debatendo-se internamente. Larissa, sobre Henrique. Não precisa dizer nada. Ela ergueu a mão interrompendo-o. Já entendi o recado. Ele seguiu em frente, com a doutora Prado. Não é tão simples assim. Paulo olhou novamente ao redor e baixou a voz. As coisas que estão sendo divulgadas, a imagem que estão pintando dele e de você, nada disso é real. Uma fagulha de esperança, perigosa e traiçoeira, acendeu-se no peito de Larissa. O que quer dizer? Não posso falar muito. Prometi a ele. Paulo parecia genuinamente angustiado. Mas preciso que saiba que ele não mudou de ideia sobre você. Sobre vocês. Então por que ele está com ela? Larissa não conseguiu evitar que a voz tremesse. Por que não me procurou? Por que deixou que me humilhassem daquela forma no hospital? Ele não sabia que você iria lá. Paulo suspirou profundamente. Olha, não deveria estar te contando isso, mas há coisas acontecendo nos bastidores. O pai dele, Dr. Alberto, está jogando pesado. Ameaçou não apenas a carreira de Henrique, mas a sua também. A minha? Larissa franziu a testa. Como assim? Sua bolsa na universidade. Seu futuro acadêmico. Paulo baixou ainda mais a voz. Dr. Alberto tem influência em todos os lugares, inclusive no conselho universitário. Ele deixou claro que, se Henrique insistisse no relacionamento com você, garantiria que você nunca mais conseguiria trabalho em pesquisa no Brasil. Larissa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é terrível. É a realidade do mundo em que Henrique cresceu. Poder, manipulação, controle. Paulo colocou gentilmente a mão no ombro dela. Ele está tentando protegê-la, mesmo que isso signifique destruir a própria felicidade. E a foto com Camila? Encenação, para apaziguar o pai para ganhar tempo. Paulo consultou o relógio. Preciso ir. Só queria que soubesse, ele ainda te ama, Larissa, e está sofrendo tanto quanto você. Com essas palavras, Paulo afastou-se rapidamente, deixando Larissa em um turbilhão de emoções. Durante o caminho para casa, sua mente trabalhava furiosamente. Se o que Paulo dissera era verdade, então Henrique não a havia abandonado. Estava tentando protegê-la, sacrificando-se por ela. Mas como poderia ter certeza? E mais importante, o que poderia fazer a respeito? Ao entrar na República, encontrou Daniela e as outras colegas na sala, assistindo ao noticiário com expressões sombrias. O que foi? Perguntou, sentindo que algo estava errado. Daniela apontou para a televisão, onde o apresentador falava com expressão grave. Tarde, o doutor. Henrique Vieira foi temporariamente afastado de suas funções no Hospital São Luís, enquanto o Conselho Regional de Medicina investiga as acusações de conduta antiética. Segundo fontes próximas, o médico estaria considerando deixar o país para um período sabático. Deixar o país? Larissa repetiu incrédula. Isso não pode ser verdade. Lari? Daniela hesitou. Tem mais. Chegou isso para você. Ela estendeu um envelope formal
com o logotipo da Universidade de São Paulo. Com as mãos trêmulas, Larissa abriu-o e leu. Prezada senhorita Lima, é com pesar que informamos que sua bolsa de estudos foi suspensa temporariamente, pendente revisão do comitê acadêmico. Durante este período de avaliação, solicitamos que se abstenha de frequentar as instalações da universidade, incluindo laboratórios e salas de aula. Atenciosamente, Conselho Universitário. Larissa deixou a carta cair, sentindo como se o chão desaparecesse sob seus pés. Eles não podem fazer isso. É injusto, é ilegal. É um abuso de poder. Daniela abraçou a amiga. Vamos lutar contra isso, Lari. Podemos procurar um advogado, falar com a imprensa. Não. Larissa afastou-se, repentinamente resoluta. Não mais jornais, não mais exposição. Então o quê? Larissa não respondeu imediatamente. Uma ideia estava se formando em sua mente, arriscada, talvez insensata, mas a única que parecia fazer sentido naquele momento. Preciso falar com Henrique, diretamente, sem intermediários, sem manipulações. Ela pegou o celular. E sei exatamente como encontrá-lo. Nos dias que se seguiram, Larissa monitorou obsessivamente as notícias, os perfis de redes sociais do hospital, qualquer coisa que pudesse indicar o paradeiro de Henrique. Finalmente, descobriu que ele estaria presente em uma cerimônia de premiação médica no Hotel Unique, um dos mais exclusivos de São Paulo. Você não pode simplesmente aparecer lá, protestou Daniela quando Larissa contou seu plano. É um evento fechado, com segurança. Tenho que tentar. Larissa já estava examinando o único vestido formal que possuía, um modelo azul marinho simples que usara na formatura do ensino médio. Se conseguir apenas 5 minutos com ele, cara a cara, saberei a verdade. E se for barrada, se causar uma cena, você já está em uma situação delicada com a universidade. Então serei discreta. Larissa sorriu pela primeira vez em dias. Ninguém presta atenção em garçonetes, certo? O plano era arriscado, mas não impossível. A prima de uma das meninas da República trabalhava para a empresa de buffet que atenderia o evento. Com alguma persuasão e a promessa de um favor futuro, Larissa conseguiu que lhe emprestasse um uniforme e um crachá. Na noite do evento, Larissa estava irreconhecível. Cabelos presos em um coque severo, maquiagem mínima, óculos de armação fina que pertenciam a Daniela. Ninguém que a visse associaria aquela figura discreta à paciente amante dos tabloides. Tenha cuidado, sussurrou Daniela, deixando-a a algumas quadras do hotel. Se algo der errado, me ligue imediatamente. Larissa assentiu, o coração batendo forte enquanto se aproximava da entrada de serviço. O crachá funcionou como um passe mágico, permitindo que entrasse sem questionamentos. Na cozinha frenética, misturou-se aos outros funcionários pegando uma bandeja de canapés e dirigindo-se ao salão principal. O Hotel Unique fazia jus ao nome. Com arquitetura ousada em forma de semicírculo, era um dos cartões postais modernos de São Paulo. O salão de festas, no último andar, oferecia uma vista panorâmica da cidade iluminada. Larissa circulava discretamente entre os convidados, servindo canapés, enquanto seus olhos vasculhavam o ambiente à procura de Henrique. A elite médica de São Paulo estava presente em peso. Cirurgiões famosos, diretores de hospitais, pesquisadores renomados. Todos em trajes de gala brilhando como constelações terrenas. Foi então que o viu, de costas para ela, conversando com um grupo de homens mais velhos. Mesmo sem ver seu rosto, reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Estava mais magro, notou, o smoking parecendo levemente folgado em seus ombros. E havia tensão em seu corpo, visível na forma como mantinha os ombros rígidos, as mãos ocasionalmente fechando-se em punhos. Respirando fundo, Larissa aproximou-se com a bandeja. Canapé, senhores. Os homens mais velhos pegaram alguns petiscos distraidamente, sem realmente olhar para ela. Mas Henrique virou-se, seu olhar automaticamente encontrando o dela, como se alguma força invisível os conectasse. Por um segundo, sua expressão não registrou nada além de educada indiferença. Então, o reconhecimento. Seus olhos se arregalaram, a cor deixando seu rosto. Ele quase derrubou a taça de champanhe que segurava. Se me dão licença, senhores,
ele murmurou, afastando-se do grupo. Com um movimento quase imperceptível da cabeça, indicou a Larissa que o seguisse. Ela caminhou lentamente, mantendo a postura de garçonete, até um corredor lateral menos iluminado. Henrique esperava lá, os olhos fixos nela com uma intensidade quase dolorosa. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou ele assim que estavam relativamente sozinhos. "Precisava te ver." Larissa colocou a bandeja em uma mesa próxima. "Precisava ouvir de você, não de intermediários, não de jornais, não de rumores. É perigoso." Ele olhava constantemente por sobre o ombro, verificando se estavam sendo observados. "Se alguém te reconhecer, ninguém está olhando para a garçonete, Henrique." Ela deu um passo à frente. "É verdade o que Paulo me disse? Que seu pai ameaçou minha carreira? Que você está se afastando para me proteger?" A expressão dele suavizou-se. Paulo não deveria ter falado nada. Então é verdade. Não era uma pergunta. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem. "Meu pai é implacável, Larissa. Ele controla tudo. O hospital, a fundação, tem conexões em todos os lugares. Quando soube sobre nós, ficou furioso. Não pela relação médico-paciente, isso foi apenas a desculpa pública. O que ele realmente não suporta é a ideia de seu filho e herdeiro com uma ninguém, como ele te chamou." As palavras doeram, mesmo sabendo que não eram dele. "Ele ameaçou não apenas cortar minha herança, o que não me importa, mas destruir sua carreira antes mesmo que começasse. E está cumprindo, soube da sua bolsa." "Não me importo com a bolsa", disse Larissa, embora ambos soubessem que não era bem assim. "Posso trabalhar, encontrar outro caminho." Ele não pararia por aí. A voz de Henrique estava carregada de amargura. "Tem conexões em todas as universidades, institutos de pesquisa, organizações ambientais. Fecharia todas as portas para você em qualquer lugar." "E Camila?" Larissa não pôde evitar perguntar. "A foto no jornal?" "Uma encenação." Henrique parecia enojado consigo mesmo. "Camila sempre soube jogar o jogo do meu pai. Ele me obrigou a aparecer naquele evento com ela, para acalmar os rumores. Você poderia ter me contado isso. Na carta, pessoalmente, de alguma forma." Larissa sentia um misto de alívio e mágoa, em vez de me deixar pensar que tudo não passou de uma aventura para você. "Tentei te proteger." Ele estendeu a mão, quase tocando o rosto dela, mas recuando no último instante. "Quanto menos você soubesse, menos envolvida estaria. Mas agora..." Ele olhou para o uniforme de garçonete, para a situação absurda em que se encontravam. "Agora vejo que subestimei sua determinação." Um leve sorriso tocou os lábios de Larissa. "Você me disse uma vez que admirava minha coragem por ter deixado o Igarapé em busca dos meus sonhos. Essa coragem não desapareceu, Henrique." Ele a olhou com uma mistura de admiração e desespero. "O que fazemos agora? Meu pai está em toda parte observando cada movimento meu. Incluindo aqui?" Larissa olhou significativamente para o corredor vazio. "Especialmente aqui. É por isso que estou conversando com você neste corredor escuro, como um criminoso." A frustração era evidente em sua voz. "Então vamos sair daqui." Larissa sentiu uma ousadia que não sabia possuir. "Agora, juntos, para um lugar onde possamos realmente conversar, planejar. Não posso simplesmente desaparecer de uma premiação onde sou um dos homenageados." "Pode sim." Larissa segurou as mãos dele. "Se isso for tão importante para você, quanto é para mim. Se o que sentimos no Pantanal for real." Henrique olhou para as mãos unidas, então para o rosto dela, vendo a determinação, a força que sempre o fascinara. Por um momento parecia que iria recusar. Então seu semblante mudou, uma resolução formando-se em seus olhos. "Espere aqui", disse ele, soltando as mãos dela. "Volto em 5 minutos." Larissa observou-o desaparecer no salão principal, o coração batendo descompassado. Estaria realmente fazendo isso? Fugindo com ela, arriscando tudo? Ou apenas encontraria uma desculpa educada para rejeitá-la definitivamente? Os minutos pareciam horas. Ela verificava constantemente o relógio, tensa, olhando para as entradas do corredor a cada segundo. 4 minutos. 4 minutos e meio. 5 minutos. Nada. A dúvida começou a corroer sua determinação.
Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse sido interceptado pelo pai, por Camila, por algum jornalista. Ou pior, talvez nunca tivesse pretendido voltar. 6 minutos. 7. Larissa estava prestes a desistir quando ouviu passos apressados. Henrique apareceu, sem o paletó do smoking, a gravata borboleta desfeita. Vamos. Ele estendeu a mão. Agora. O que você fez? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Um sorriso de liberdade iluminava seu rosto. Mandei meu pai ao inferno, na frente de toda a diretoria do hospital. Larissa mal podia acreditar no que ouvia. Você fez o quê? Disse a verdade, que estou cansado de viver sob as regras dele, de ser manipulado, de abrir mão da minha felicidade para manter as aparências. Henrique parecia diferente, mais leve, mais vivo, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus ombros. Anunciei que estou me afastando do hospital por tempo indeterminado, e quando meu pai tentou me impedir, disse na frente de todos que se ele continuasse interferindo na minha vida pessoal, eu venderia minhas ações do grupo hospitalar para o concorrente. Você pode fazer isso? Larissa estava atônita. Posso. Minha mãe, antes de falecer, garantiu que eu tivesse uma participação significativa nas ações. Meu pai sempre contou que eu nunca ousaria usá-las contra ele. Henrique sorriu. Até hoje. Larissa sentiu a adrenalina correr por suas veias. E agora? Agora temos cerca de 10 minutos antes que ele se recupere do choque e venha atrás de mim, então sugiro que corramos. De mãos dadas, escaparam pelo elevador de serviço, evitando a entrada principal onde fotógrafos e jornalistas aguardavam o final do evento. Na rua, Henrique habilmente parou um táxi. Para onde? Perguntou o motorista. Eles se entreolharam, subitamente conscientes de que não tinham um plano. Aeroporto de Congonhas, decidiu Henrique. No táxi, enquanto cortavam a noite paulistana, Larissa não conseguia parar de olhar para ele, como se temesse que fosse desaparecer. O que acabou de acontecer é real? Perguntou ela, ainda processando os eventos da noite. Muito real. Henrique segurou sua mão. Tão real quanto o que sentimos no Pantanal, o que nunca deixei de sentir, nem por um dia. E para onde vamos agora? Congonhas? Para qualquer lugar longe do controle do meu pai, pelo menos por enquanto. Ele acariciou o rosto dela. Precisamos de tempo para pensar, para decidir nossos próximos passos. Estou com medo, confessou Larissa. Não apenas por mim, mas por você. Você acabou de sacrificar tudo. Sua carreira, sua posição. Sacrifiquei uma prisão dourada. Henrique olhou pela janela, para a cidade que sempre fora seu lar, mas nunca realmente seu lugar. Sabe o que percebi hoje, vendo todos aqueles médicos importantes, aqueles executivos poderosos, que nenhum deles parecia verdadeiramente feliz. Todos estavam apenas cumprindo papéis, usando máscaras tão pesadas que provavelmente nem lembravam mais quem eram de verdade por baixo delas. O táxi parou no aeroporto. Depois de pagar a corrida, Henrique conduziu Larissa ao saguão. Não tenho nada comigo, ela observou. Nem mesmo uma escova de dentes. Compraremos o que precisarmos. Ele parecia determinado. Agora vamos verificar os próximos voos. No painel de partidas, examinaram as opções disponíveis nas próximas horas. Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife. Larissa lia os destinos. Campo Grande, disse Henrique subitamente, apontando para o voo que partiria em 90 minutos. Campo Grande? Larissa olhou-o intrigada. Você quer voltar ao Pantanal? Quero voltar ao último lugar onde fomos verdadeiramente felizes. Havia certeza em sua voz. Além disso, tenho amigos lá, entre os médicos locais. Podemos ficar alguns dias, recuperar o fôlego, planejar nossos próximos passos longe dos olhos de São Paulo. A ideia era tentadora. O Pantanal, com sua vastidão tranquila, sua simplicidade honesta, longe das intrigas e manipulações da capital. E nossas vidas aqui, meus estudos, sua carreira. Não estou falando em nos escondermos para sempre, Larissa. Henrique segurou as mãos dela. Apenas o tempo necessário para que a poeira baixe, para pensarmos com clareza. Depois voltaremos e enfrentaremos o que for preciso juntos. No olhar dele, Larissa encontrou a coragem que precisava. Vamos para Campo Grande, então.
Com os últimos recursos financeiros de Larissa e o cartão de crédito de Henrique, que ele sabia que logo seria bloqueado pelo pai, compraram passagens para o voo. Em uma loja do aeroporto, adquiriram o básico: escovas de dente, uma muda de roupa para ela, produtos de higiene. Esperaram o embarque em um canto discreto do saguão, sempre atentos a qualquer sinal de jornalistas ou conhecidos. A tensão só diminuiu quando finalmente estavam a bordo, o avião taxiando para a decolagem. "Conseguimos", sussurrou Larissa, segurando a mão de Henrique enquanto São Paulo tornava-se um tapete de luzes abaixo deles. "Sim", ele beijou-a suavemente. A primeira etapa. Chegaram a Campo Grande na madrugada. No aeroporto quase vazio, Henrique usou seu celular pela última vez antes de desligá-lo. "Doutor Roberto, desculpe a hora, mas preciso da sua ajuda." Ele explicou brevemente a situação ao médico pantaneiro que conhecera durante a expedição. Depois de alguns minutos de conversa, desligou com um sorriso aliviado. "Ele vai nos buscar em meia hora. Podemos ficar no consultório dele até amanhã. Depois ele nos levará para uma pousada no Pantanal. Parece que tem uma rede de contatos em todos os lugares", observou Larissa impressionada. "Anos cuidando de pessoas criam laços, e médicos tendem a se ajudar, especialmente longe dos grandes centros." Henrique sentou-se ao lado dela na sala de espera. "Além disso, Roberto me deve um favor. Enviei equipamentos para a clínica dele depois da nossa expedição. Quando o Dr. Roberto chegou, um homem de meia idade, expressão simpática e sotaque carregado, não fez perguntas desnecessárias. Levou-os para seu consultório na periferia da cidade, onde um pequeno quarto anexo servia para suas próprias noites de plantão. Não é luxuoso, advertiu, indicando o sofá-cama. Mas é seguro. Ninguém vai procurá-los aqui." "É perfeito", garantiu Henrique, apertando a mão do colega com gratidão. Exaustos física e emocionalmente, Larissa e Henrique mal trocaram palavras antes de adormecerem nos braços um do outro. Foi o sono mais profundo que Larissa teve em semanas, como se finalmente estivesse onde deveria estar. Na manhã seguinte, Dr. Roberto trouxe café da manhã e jornais. Na primeira página do Estadão, a manchete que ambos temiam: "Escândalo na elite médica paulista. Dr. Henrique Vieira abandona premiação após confronto com o pai." "Isso vai pegar fogo", comentou Roberto, apontando para a matéria. "Vocês precisam ficar fora de circulação por um tempo." Henrique lia a reportagem com expressão sombria. "Estão dizendo que tive um colapso nervoso devido ao estresse das acusações éticas. Típico do meu pai. Se não pode controlar a narrativa, desqualifica o oponente." "E isso aqui." Larissa indicou outro trecho. Sua reaproximação com a doutora Prado teria sido interrompida pelo estresse da situação. Camila sempre foi eficiente em proteger sua imagem pública. Henrique fechou o jornal enojado. "Roberto, quanto tempo até conseguirmos ir para o Pantanal?" "Posso levá-los hoje à tarde. Tenho um amigo com uma pousada pequena perto de Porto Jofre, bem isolada. Lá ninguém vai incomodá-los." E assim, horas depois, estavam novamente a caminho do Pantanal. O carro de Roberto serpenteava pela Transpantaneira, a estrada de terra elevada que corta o bioma, cercada por águas e vida selvagem. "Última chance de mudar de ideia", disse Henrique, observando o rosto de Larissa enquanto a paisagem tornava-se cada vez mais selvagem. "Ainda podemos voltar, enfrentar tudo de frente." "E perder a chance de ver mais tuiuius?" Ela sorriu, indicando as enormes aves que se alimentavam nas lagoas marginais. "Além disso, você já enfrentou seu pai. Agora merecemos esse tempo para nós." A pousada era exatamente o que precisavam: rústica, acolhedora e distante de tudo. Apenas 4 chalés simples ao redor de uma construção principal, administrada por um casal de meia-idade que reconheceu Roberto imediatamente, mas não demonstrou qualquer interesse especial nos amigos de São Paulo que o acompanhavam. "Vocês podem ficar o tempo que precisarem", disse seu Juvenal, o proprietário, entregando a chave do chalé. "Temos poucos hóspedes nesta época. A internet funciona às vezes quando o gerador está bom, e o celular só pega lá naquela colina." Era perfeito. Isolamento sem isolamento total. Distância suficiente do mundo para respirar,
mas não para se perder completamente. Nos dias que se seguiram, Larissa e Henrique encontraram uma rotina que lembrava os melhores momentos de sua primeira passagem pelo Pantanal, mas com uma intimidade mais profunda, construída sobre as provações que haviam enfrentado. Pela manhã, acompanhavam Juvenal em passeios de barco pelos rios e corichos. Larissa aproveitava para catalogar espécies, fazendo anotações detalhadas que um dia esperava poderiam ser úteis para sua pesquisa interrompida. Henrique, por sua vez, parecia absorver cada momento como se fosse um remédio para sua alma cansada. O nascer do sol sobre as águas, o voo das garças, o rugido distante das onças. Você parece mais feliz a cada dia, observou Larissa uma tarde, enquanto descansavam em redes na varanda do chalé, observando a chuva suave que caía sobre a vegetação. É como se estivesse despertando de um longo sono, respondeu ele, olhando para as próprias mãos. Sabe, desde que minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, vivi no modo automático, estudando, trabalhando, cumprindo expectativas, buscando a aprovação que nunca viria. E agora? Agora vejo que a vida é muito mais que títulos e posições. É isso. Ele gesticulou para a vastidão ao redor deles. Momentos, conexões verdadeiras, paz interior. À noite, sob o céu estrelado, faziam planos. Não planos grandiosos ou definitivos, mas possibilidades. Caminhos que poderiam trilhar juntos. Poderia trabalhar em clínicas comunitárias, refletia Henrique. Sempre quis fazer mais medicina de verdade e menos política hospitalar. E eu ainda quero terminar meu curso, fazer pesquisa, proteger nossos ecossistemas. Larissa aninhava-se em seu peito, mas agora tudo parece tão distante, tão incerto. Vamos encontrar um caminho, assegurava ele, beijando o topo de sua cabeça. Juntos, foi no 10º dia no Pantanal que a realidade os alcançou. Seu Juvenal trouxe o jornal local que havia buscado na cidade mais próxima. Na terceira página, uma pequena nota. Diretoria do Grupo Hospitalar Vieira anuncia reestruturação após afastamento do herdeiro. Junto com a nota, uma foto de Dr. Alberto Vieira e Camila Prado, em uma entrevista coletiva. A legenda indicava que ela havia sido promovida a diretora executiva do grupo. Ela sempre soube jogar o jogo do meu pai, comentou Henrique sem real surpresa. Provavelmente foi o plano desde o início, me afastar para que ela assumisse o controle. Isso te incomoda? Larissa não pôde evitar perguntar. Surpreendentemente não. Ele dobrou o jornal cuidadosamente. O hospital nunca foi realmente minha paixão, apenas minha obrigação. Naquela mesma tarde, subindo até o ponto onde o sinal de celular funcionava, Henrique finalmente religou seu telefone. Dezenas de mensagens e chamadas perdidas inundaram o aparelho. De seu pai, de Camila, de colegas, de jornalistas. Uma mensagem, porém, capturou sua atenção. Era de Paulo. Situação estabilizando. Seu pai parou de ameaçar ações legais após conversar com os advogados. A universidade está reconsiderando a suspensão da Larissa, depois que alguns professores protestaram. Quando estiverem prontos para voltar, me avisem. Posso ajudar a preparar o terreno. Parece que as coisas estão se acalmando, disse Henrique, mostrando a mensagem a Larissa. Isso é... bom, certo. Ela não parecia totalmente convencida. É um começo. Ele desligou o celular novamente. Mas não precisamos decidir nada agora. Mais uma semana se passou, o tempo fluindo no ritmo lento e natural do Pantanal. Cada dia trazia mais clareza, mais certeza de que, independentemente do que enfrentassem ao retornar, o que haviam construído juntos era forte o suficiente para resistir. Foi Larissa quem finalmente verbalizou o que ambos começavam a sentir. Precisamos voltar, não é? Estavam sentados à beira do rio, observando o pôr do sol tingir as águas de vermelho e dourado. Não podemos fugir para sempre. Henrique assentiu lentamente. Temos vidas para reconstruir, e não podemos fazer isso escondidos. Tenho medo, admitiu ela, não apenas das consequências práticas, minha bolsa, sua carreira, mas de como será quando voltarmos à realidade. E se não conseguirmos manter o que encontramos aqui? Henrique pegou um pequeno pedaço de madeira que havia estado entalhando nos últimos dias. Era uma miniatura de tuiuiu,
a ave símbolo do Pantanal. O tuiuiu migra por longas distâncias, explicou ele, entregando a pequena escultura a Larissa. Mas sempre retorna ao seu ninho, porque sabe onde pertence, onde está seu lar. E onde é nosso lar? Perguntou ela, acariciando a pequena escultura. Onde estivermos juntos. Henrique segurou as mãos dela. Larissa, não sei exatamente como será quando voltarmos. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que não estaremos sozinhos. O que construímos aqui não ficará aqui. Na manhã seguinte fizeram as malas, agora já significativamente maiores que as improvisadas sacolas com que haviam chegado. Seu Juvenal ofereceu-se para levá-los até Campo Grande. Vão sentir falta daqui, comentou o pantaneiro experiente, enquanto dirigia pela Transpantaneira. O Pantanal tem esse efeito nas pessoas. Entra no sangue, sabe? Voltaremos, prometeu Larissa, olhando uma última vez para a vastidão de águas e céu que havia sido seu refúgio. No aeroporto de Campo Grande, compraram passagens para São Paulo. Antes de embarcar, Henrique fez uma ligação. Paulo, somos nós. Estamos voltando. O amigo pareceu aliviado. Ótima decisão. As coisas se acalmaram um pouco e tenho novidades que vão interessar vocês. Que tipo de novidades? Henrique colocou o telefone no viva-voz para que Larissa pudesse ouvir. Seu pai teve vamos chamar de despertar. Depois que você saiu daquela forma, ele tentou de tudo. Ameaças, manipulação da mídia, até mesmo processos. Mas nada funcionou. E então, algo interessante aconteceu. As ações do hospital começaram a cair. Investidores ficaram nervosos com a instabilidade. Pacientes importantes começaram a buscar outros hospitais. Médicos renomados questionaram a ética de como tudo foi conduzido. Meu pai nunca se importou com ética quando os lucros estavam em jogo, comentou Henrique, cético. Não, mas se importa com o império que construiu, e pela primeira vez viu que estava em risco de perdê-lo, não por sua rebeldia, como ele chamava, mas por suas próprias ações. E o que isso significa para nós? Significa que ele está, não exatamente arrependido, mas pragmático. Quer uma trégua, um acordo. Está disposto a parar com a perseguição se vocês voltarem e participarem de uma... Paulo hesitou. Reconciliação pública. Uma farsa, você quer dizer? A voz de Henrique endureceu. Não necessariamente. Ele não está pedindo que você volte ao hospital ou que termine com Larissa. Apenas quer encerrar o escândalo público de forma civilizada. E, mais importante, garantiu que as pressões sobre a universidade cessarão. Larissa e Henrique trocaram olhares. A proposta era tentadora, mas carregava o gosto amargo da manipulação que tanto haviam tentado escapar. Não confio nele, disse Henrique finalmente. Nunca confiei. Nem eu sugiro que confie, respondeu Paulo, mas considere isso como uma oportunidade de negociação, não de rendição. Você tem mais poder do que imagina, Henrique, e mais aliados do que sabe. Que aliados? Para começar, o Conselho Regional de Medicina concluiu que não houve irregularidade ética em seu caso com Larissa, já que você transferiu os cuidados dela para outro médico antes de iniciar qualquer relacionamento pessoal. Isso enfraqueceu significativamente as acusações de seu pai. E quanto à universidade? Perguntou Larissa ansiosa. O departamento de biologia está em polvorosa. 3 professores ameaçaram renunciar se sua bolsa não for reinstituída. Parece que você deixou uma impressão muito positiva, Larissa. Um sentimento de esperança, frágil, mas real, começou a crescer dentro deles. Talvez, apenas talvez, o retorno não seria tão catastrófico quanto temiam. Quando chegarmos, decidiu Henrique após desligar, vamos para a casa de Paulo primeiro. Precisamos de um lugar seguro para nos reorganizar antes de enfrentar meu pai. E depois? Larissa apertou a mão dele, sentindo o peso da decisão que estavam tomando. Depois enfrentamos o que vier. Não mais fugindo, não mais nos escondendo. Ele beijou-a suavemente, mas também não nos rendendo. O voo para São Paulo foi tranquilo, quase surrealmente normal após todas as turbulências que haviam vivido. Observando as nuvens pela janela, Larissa refletia sobre a jornada extraordinária que uma simples consulta médica havia desencadeado em sua vida. Nunca imaginara que um exame de rotina poderia levá-la não apenas a descobrir o amor, mas a encontrar uma força interior que não sabia possuir.
Desde a menina tímida que tremia na sala de espera do Hospital São Luís até a mulher que agora retornava para lutar por seu futuro, a transformação era profunda. Ao seu lado, Henrique parecia igualmente transformado. O médico controlado e distante dera lugar a um homem mais autêntico, mais conectado com seus verdadeiros desejos. As linhas de tensão que antes marcavam seu rosto haviam suavizado, substituídas por uma serenidade que vinha de finalmente viver em alinhamento com seus valores mais profundos. "No que está pensando?" perguntou ele, notando o olhar contemplativo dela. "Em como chegamos até aqui, em todas as escolhas, coincidências e riscos que nos trouxeram a este momento." Arrependida de alguma coisa, Larissa considerou a pergunta por um momento. Havia perdido sua bolsa, enfrentado humilhação pública, visto seus planos cuidadosamente traçados desmoronarem. E ainda assim, nem por um segundo, ela sorriu apertando a mão dele. "E você? Meu único arrependimento é não ter tido a coragem de seguir meu coração antes. Desperdicei anos vivendo a vida que outros planejaram para mim." O avião começou sua descida para São Paulo. Abaixo deles, a metrópole imensa estendia-se em todas as direções, um mundo de concreto e asfalto tão diferente da vastidão natural do Pantanal. "Bem-vindos de volta à selva de pedra", murmurou Henrique, observando a cidade que fora seu lar por toda a vida, mas que agora via com novos olhos. Paulo esperava-os no aeroporto discretamente, em um canto menos movimentado do desembarque. O alívio em seu rosto ao vê-los era evidente. "Graças a Deus vocês estão bem." Ele abraçou os dois rapidamente. "Vamos, meu carro está no estacionamento. Melhor não ficarmos muito tempo em áreas públicas, por precaução." No apartamento de Paulo, em Pinheiros, puderam finalmente relaxar um pouco. Ele havia preparado o quarto de hóspedes e comprado algumas necessidades básicas para ambos. "Então, qual é o plano?" perguntou Larissa depois que se instalaram. "Amanhã tenho uma reunião com seu orientador, professor Campos", explicou Paulo. "Ele tem sido um importante aliado na luta pela reinstituição da sua bolsa. E depois, se vocês concordarem, marquei um encontro com o Dr. Alberto na casa dele. Meu pai concordou em nos receber?" Henrique parecia surpreso. "Depois de muita negociação. Ele está diferente, Henrique." O susto com as ações do hospital, somado a alguns problemas de saúde recentes, parece ter amolecido um pouco aquela armadura. "Problemas de saúde?" A preocupação era genuína na voz de Henrique, apesar de tudo. Nada grave, aparentemente. Pressão alta, estresse, mas suficiente para dar um susto em alguém da idade dele. Paulo hesitou. "Ele perguntou sobre você, não da forma autoritária de sempre, mas quase preocupado." Henrique absorveu a informação em silêncio. Sua relação com o pai sempre fora complexa, uma mistura de admiração, medo, ressentimento e, apesar de tudo, amor. A ideia de que o poderoso Dr. Alberto pudesse estar vulnerável, preocupado com o filho que sempre tentara controlar, era difícil de processar. "Iremos vê-lo", decidiu finalmente, "mas com nossas condições. Não estamos voltando para nos submeter." A reunião com o professor Campos no dia seguinte trouxe boas notícias. A pressão do Departamento de Biologia havia surtido efeito e a universidade estava disposta a reconsiderar a suspensão da bolsa de Larissa. "Eles reconhecem que não houve base legal para a suspensão", explicou o professor. "Foi uma decisão precipitada, baseada em pressões externas e medo de escândalo." "E agora não tem mais medo?" questionou Larissa, cética. "Agora tem mais medo das repercussões de punir uma aluna exemplar por sua vida pessoal." O professor sorriu. "Além disso, seu trabalho no Pantanal recebeu elogios da comissão avaliadora. Seria uma pena desperdiçar tal talento." A esperança cresceu ainda mais. A vida que Larissa havia construído com tanto esforço, a carreira com que sempre sonhara, não estava irremediavelmente perdida. Ao final da tarde, preparavam-se para o encontro mais difícil, com o Dr. Alberto Vieira. "Está pronto para isso?" perguntou Larissa, ajeitando a gola da camisa de Henrique com um gesto carinhoso. "Não", admitiu ele, "mas estaremos juntos e isso me dá força." A mansão dos Vieira no Morumbi era exatamente como Larissa imaginava. Imponente, elegante, intimidadora.
Jardins impecáveis cercavam a construção de arquitetura clássica, e um mordomo de expressão severa recebeu-os na porta. Foram conduzidos a uma biblioteca suntuosa, onde Dr. Alberto os aguardava. À primeira vista, Larissa notou a semelhança entre pai e filho, os mesmos traços fortes, a mesma postura digna. Mas onde Henrique tinha calor e vida nos olhos, os de Alberto eram frios, calculistas, ou pelo menos costumavam ser. Hoje havia algo diferente neles. Uma fadiga, talvez, ou um traço de vulnerabilidade que não combinava com a imagem do poderoso patriarca. Henrique, a voz do doutor. Alberto ainda carregava a autoridade, mas faltava-lhe a dureza habitual. E senhorita Lima, obrigado por virem. A formalidade educada pegou ambos de surpresa. Esperavam acusações, cobranças, talvez até ameaças veladas. Não esta civilidade quase conciliatória. Como está a sua saúde, pai? Perguntou Henrique, genuinamente preocupado apesar de tudo. Melhorando. Alberto fez um gesto vago com a mão. Os médicos me recomendaram reduzir o estresse. Irônico, não? Passei a vida construindo hospitais e agora sou ordenado a trabalhar menos para não precisar ser internado em um deles. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Foi Larissa quem finalmente o quebrou, sua voz mais firme do que sentia. Dr. Vieira, agradeço que tenha concordado em nos receber. Acredito que todos queremos encontrar uma resolução pacífica para esta situação. Alberto estudou-a com interesse renovado. Sabe, senhorita Lima, quando ouvi falar de você pela primeira vez, imaginei uma oportunista seduzindo meu filho para obter vantagens. Depois, quando as primeiras fotos do Pantanal vieram à tona, pensei em uma aventureira buscando emoções com um homem rico e poderoso. Larissa manteve-se firme sob o olhar avaliador. E agora? Agora vejo uma jovem que arriscou tudo, reputação, carreira, futuro, por amor ao meu filho, e que, ao contrário da maioria das pessoas que o cercam, não se intimidou com ameaças ou subornos. Um quase sorriso tocou os lábios de Alberto. Devo admitir, há uma certa integridade nisso que não posso deixar de respeitar. Henrique parecia atônito com as palavras do pai. Isso significa que não vai mais interferir no nosso relacionamento? Significa que estou reavaliando certas posições. Alberto levantou-se caminhando até a janela que dava para os jardins. Quase perdi você, Henrique, não apenas fisicamente quando desapareceu, mas em todos os sentidos. E isso, somado a esse lembrete de mortalidade que meu coração resolveu me dar, levou-me a algumas reflexões desconfortáveis. Que tipo de reflexões? Henrique aproximou-se do pai, uma proximidade física que não compartilhavam há anos. Sobre o legado que construí, sobre o preço que paguei e fiz você pagar por ele. Alberto virou-se para encarar o filho. Sua mãe teria me desprezado pelo que fiz com você, por tentar moldá-lo à minha imagem, em vez de permitir que encontrasse seu próprio caminho. A menção à mãe de Henrique, raramente discutida entre eles, evidenciava a profundidade desta mudança. O que está propondo exatamente? Perguntou Henrique cauteloso, ainda não totalmente convencido desta nova versão do pai. Uma trégua, para começar. O fim das hostilidades. Alberto olhou diretamente para Larissa. Sua bolsa na universidade será reinstituída, sem qualquer interferência minha. Você poderá concluir seus estudos e seguir a carreira que escolher. E quanto a Henrique? Pressionou Larissa. Sua licença médica, sua posição no hospital? O Conselho de Ética já se pronunciou a favor dele, como você deve saber. Quanto ao hospital? Alberto hesitou. Isso depende dele, a porta está aberta se quiser voltar. Mas nos seus termos, não nos meus. E se meus termos incluírem uma vida completamente diferente da que você planejou para mim? Desafiou Henrique. Então terei que aprender a aceitar isso. As palavras pareciam custar um grande esforço a Alberto. Não serei hipócrita, e direi que estou feliz com todas as suas escolhas, Henrique, mas estou disposto a respeitar sua autonomia. É o mínimo que devo a você depois de tudo. Era mais do que qualquer um deles esperava. Não uma rendição completa, mas uma abertura genuína ao diálogo. Um reconhecimento do direito de escolha que ambos haviam lutado para conquistar. Precisamos de tempo, disse Henrique finalmente, para reconstruir nossas vidas, para decidir os próximos passos.
Tempo é algo que recentemente descobri ser mais precioso do que imaginava. Alberto assentiu. Tem todo o que precisarem. Ao deixarem a mansão, Larissa e Henrique caminhavam mais leves, como se um peso imenso tivesse sido removido de seus ombros. Não era um final perfeito. Ainda haveria desafios, ajustes, momentos difíceis, mas era um começo honesto. Para onde vamos agora? Perguntou Larissa quando entraram no táxi. Henrique refletiu por um momento, então sorriu. Aquele sorriso que havia cativado Larissa desde o primeiro encontro no consultório meses atrás. Para casa, disse simplesmente, entrelaçando seus dedos aos dela. Onde quer que seja, contanto que estejamos juntos. 6 meses depois, uma pequena clínica abria suas portas em uma área carente da zona leste de São Paulo. Em sua fachada, o nome Clínica Comunitária Pantanal e abaixo, em letras menores, Drs. Vieira em Lima, Medicina Integrada e Pesquisa Ambiental. Henrique havia escolhido um caminho diferente do império hospitalar do pai. Usando suas economias pessoais e um pequeno aporte da Fundação Vieira, uma concessão surpreendente de Dr. Alberto, estabeleceu uma clínica que combinava atendimento médico de qualidade a preços acessíveis com pesquisa sobre plantas medicinais do Pantanal, uma ponte entre seus conhecimentos médicos e a paixão de Larissa pela biodiversidade. Larissa, por sua vez, concluía seu mestrado, dividindo seu tempo entre a universidade e a clínica, onde coordenava o programa de pesquisa. Sua experiência no Pantanal havia se transformado não apenas em um trabalho acadêmico premiado, mas em um projeto prático que já beneficiava centenas de pessoas. Moravam em um apartamento simples no Tatuapé, não muito distante da clínica. Nada comparável à cobertura luxuosa que Henrique deixara para trás, mas infinitamente mais acolhedor, mais verdadeiro, mais lar. A relação com o Dr. Alberto continuava complexa, mas evoluía lentamente. O patriarca, ainda recuperando-se dos problemas cardíacos, visitara a clínica 2 vezes. Sempre formal, sempre reservado, mas genuinamente interessado no trabalho do filho e de Larissa. Numa tarde tranquila, enquanto Larissa organizava fichas de pacientes e Henrique terminava uma consulta, ela encontrou a pequena escultura de Tuiuiu que ele havia entalhado no Pantanal. Sorriu, lembrando-se das palavras dele sobre a ave que sempre retorna ao seu ninho, não importa quão longe voe. Henrique apareceu na porta do consultório, observando-a com aquele olhar que ainda fazia seu coração acelerar. Pensando no Pantanal? Perguntou ele, aproximando-se para abraçá-la por trás. Pensando em nós. Ela virou-se em seus braços. Em como um simples exame de rotina mudou toda a minha vida. A minha também. Ele beijou-a suavemente. Às vezes penso no que teria acontecido se você tivesse sido encaminhada para outro médico naquele dia. Não acredito em coincidências. Larissa tocou o rosto dele com carinho. Acredito que algumas almas estão destinadas a se encontrar. Não importam os obstáculos. A cientista, falando de destino, ele sorriu provocativo. A mulher que encontrou o amor onde menos esperava. Ela retribuiu o sorriso. Às vezes, a vida mais extraordinária começa da maneira mais comum possível, com um simples batimento cardíaco. Um batimento que continua, murmurou Henrique, levando a mão dela ao seu peito, onde seu coração batia forte e seguro. E que nunca mais deixará de bater por você. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Larissa e Henrique tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amores que superam barreiras e transformam vidas. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos. Não percam nossos próximos conteúdos e contem nos comentários qual foi sua parte favorita desta história de amor entre a estudante e o médico. Aguardamos vocês.